falando dessa polêmica do John Textor, ele prometeu que ele vai revelar um esquema de corrupção, de arbitragem no futebol brasileiro, e aí ele foi convocado pelo STJD. O STJD deu 3 dias pro John Textor para ele apresentar essas provas que ele disse ter. Ele disse ter até áudios. Parece, pela notícia que eu vi aqui, de última mão, que eu vi aqui, que está no GE, por exemplo, plano de Textor é ignorar denúncia do STJD e apresentar relatórios e áudio ao Ministério Público. Dono da SAF do Botafogo ficou irritado porque instância esportiva ignorou estudo baseado em relatórios de jogos do Brasileirão. E ele pretende ignorar o inquérito aberto pelo STJD, que deu prazo até segunda-feira para o dono do Botafogo apresentar as provas do que ele entende ser corrupção envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro. A ideia do Textor é buscar instâncias maiores da justiça do país, Ministério Público, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Por quê? O Textor está irritado com o STJD, que arquivou o processo aberto por ele para investigar o Brasileirão de 2023 em menos de 24 horas. Ou seja, em menos de 24 horas da denúncia, né, do Textor, o STJD arquivou esse processo. Ou seja, o Textor, pelo entendimento dele, o STJD não tem a credibilidade que ele acreditava ter. Na ocasião, o Executivo mostrou um relatório de 70 páginas baseado em análises de jogos da Good Game, né, que foi a consultoria lá que ele contratou, empresa francesa que avalia a arbitragem com a ajuda de inteligência artificial, indicando que o Botafogo deveria ter 21 pontos a mais do que o Palmeiras. Assim, revoltado com o STJD, o plano do Textor é ignorar a denúncia da instância esportiva, mesmo que essa possa resultar em punição. Ele pode ser suspenso de 90 a 360 dias, além de levar multa de R$100 mil. A multa de R$100 mil para o Textor é R$1 pra gente, ele não tá nem ligando. Mas ele pode ser suspenso. E o Textor, Flávio Prado, ele disse o seguinte, tá? Ele voltou a falar do áudio que revelaria um caso de corrupção de um árbitro do futebol brasileiro. E ele diz, abrindo aspas aí, para John Textor, vamos botar na tela, a arte da declaração do dono do Botafogo. Ele fala, eu recebi uma gravação de um funcionário ligado à CBF, foi validado e autenticado esse áudio. Foi falado para mim, disse o Textor, por autoridades de confiança, não foram jornalistas nem agentes. Também estão na mão da polícia e estiveram nas mãos de governantes por 1 ano. Foi uma divisão menor, é um jogo conhecido por nós. Tem um técnico, um time, pessoas que autenticamos. E ele continua. Tem a gravação de um árbitro dizendo que estava triste de ter perdido dinheiro. Olha aí, ó. Tem a gravação de um árbitro dizendo que estava triste de ter perdido dinheiro porque o jogo que ele estava tentando manipular não tinha ido do jeito que ele estava tentando influenciar. Ele foi específico. Ele deu 1 minuto no relógio e deu um pênalti que não deveria. E o atacante bateu o pênalti na trave. Ele reclamou, dizendo que tudo que fez, ele reclamou, dizendo que fez tudo o que foi possível. É de um sotaque carioca. Vocês vão saber melhor que eu. Isso nos permite identificar de qual árbitro é. Na quarta-feira, né, depois do jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, pela Libertadores, pela pré-Libertadores, o Textor afirmou que possui juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas. E aí, Flávio Prado? Porque o Textor falou, né, que ele tinha até provas de que iria influenciar no Brasileiro de 2021, 2022, 2023. Pelo jeito, não é tudo o que ele tinha falado. Já tá falando que é de uma divisão inferior, não é do Campeonato Brasileiro da Série A, 21, 22 e 23.
Ele cita o Palmeiras, mas diz que o Palmeiras não tem nada com isso. Ele cita um jogo do Palmeiras, mas que o Palmeiras não tem nada com isso. O que está dando a entender aí que seria pela segunda fala dele, seria alguma coisa envolvendo apostas, né? E não manipulação de campeonato especificamente. Lógico que se o árbitro fizer alguma coisa visando ganhar dinheiro de aposta, ele vai influenciar o campeonato, é evidente. Mas não parece que isso foi gerado por clubes de futebol, pelo que você está falando. Agora, a minha dúvida é assim, ele não confiar no TJD, ele está certo. Isso aí realmente não é confiável mesmo. Isso aí, desde daquele famoso caso Portuguesa e Fluminense, considerar o STJD uma coisa séria é uma piada. Não dá. Você também, você tá com o texto, você não dá credibilidade para o STJD. Zero. Credibilidade nenhuma. Eles fazem de acordo com interesse político e tal, então não. Agora, eu não sei por que tanta demora, né? Você tem o material, você começa a falar, ou você não fala e vai preparando mais provas, ou você apresenta o que você tem e acabou. Mas está caminhando para aquela história de o cara fez algum esquema com aposta e tal. Agora, não é possível que ele não tenha as coisas que ele está falando, né? Uma coisa ele deve ter, obviamente. Mas já parece que não é bem essa coisa de manipulou o campeonato por causa de clube e tal, nada disso. Enfim, aguardemos. Eu só não sei por que tanta demora, sinceramente. A gente tem, né, essa situação, Mauro, do John Textor, porque ele provocou e agora, claro, ele vai ser convocado. Se ele tiver provas, foi o que eu falei, ele é o salvador do futebol brasileiro. Se ele tiver prova que tem manipulação de resultado, principalmente como ele disse no Brasileirão da Série A, ele falou 2021, 2022, 2023. Mas agora ele diz, não vou para a STJD, pelo jeito nem ligando para a suspensão. E aí ele fala, complementando, que aí que ele fala do jogo do Palmeiras, como falou o Flávio Prado, ele diz, na época daquela gravação, que estava nas mãos do governo, tinha um relatório de manipulação de resultados. Isso também tinha sido produzido. Acredito que tinha sido enviado e já fornecemos evidência disso para o tribunal. O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo que terminou em 2022. Era um jogo do Palmeiras. Parece que o Palmeiras não estava envolvido. Era Palmeiras e Fortaleza, olha aí. Essa evidência foi enviada para a CBF. Não sei quem estava envolvido nisso. Eu não estava envolvido. O que esperar, Mauro, desse caso, né, envolvendo o Textor, que é uma polêmica muito grande e que ele, pelo jeito, não vai fazer o que o STJD mandou. Não vou mandar nada para o STJD. Meu assunto é com o Ministério Público Federal e do Rio de Janeiro. A estratégia que ele adotou, certamente deve ter conversado com seus advogados a respeito da obrigatoriedade ou não, né, de se apresentar ao tribunal da CBF conforme o próprio STJD o intimou, né, com 3 dias de prazo. Mas acho que tudo passa aí pelo conteúdo dessas denúncias, né, porque a gente continua só ouvindo o Textor falar. Todos estamos ansiosos por saber que jogos são esses, o tamanho do problema, a gravidade. E até agora nada. Então, até ontem, quando eu soube, o Textor colocou um vídeo lá. Falei, opa, agora vai. Não foi. Estamos guardando o conteúdo. Esse é o ponto. Agora, se ele vai levar no Ministério Público, eu acho que é correto, ele não deveria ter dado essas declarações. Solta a bomba de uma vez. Vai no MP, entendeu? Apresenta as provas e deixa cair o mundo. E aí fala, já levei lá. As provas estão no Ministério Público. Pode divulgar? Divulga, publica. Está aqui. Ou ele divulga, ou o Ministério Público divulga, aí não sei como é que funciona isso. Agora ele fica ensaiando... Agora, só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio. Guarda aí o que você estava falando. Voltando pra rádio em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV e YouTube. Mauro César Pereira. Então, o Textor, ele fica meio que ensaiando e a gente quer saber o conteúdo. Enquanto não soubermos o conteúdo dessas denúncias, a gente vai ficar aqui na especulação. É ficar na especulação de uma denúncia grave. Que o Textor é um cara fanfarrão, a gente sempre soube. A gente sempre falou isso aqui. Ele gosta de mídia. Agora, foi o que eu falei também no programa, né, Bruno? Burro ele não é. Um cara pra chegar onde ele chegou, burro ele não é. Ele não ia falar, ele tem ideia mínima do que é a justiça em qualquer lugar do mundo. Ele não ia fazer uma denúncia de corrupção se ele não tivesse provas muito concretas. E ele tem que apresentar. Eu concordo com o que o Mauro falou. Essa coisa de ficar, eu vou mostrar. Mostra. Acho que até ele... Pô, claro, cada um faz o que quer, mas eu acho que ele deveria nem ter falado. Acho que ele nem deveria ter falado publicamente antes de mostrar. Acho que a primeira manifestação pública já deveria ser
com as provas. As provas foram entregues para o Ministério Público, para o STJD, para sei lá para quem, e está aqui. Eu fiz essa denúncia, né? Que fica uma ameaça e cria-se um monte de teoria, né? E cada um cria uma coisa na cabeça. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O que ele quer dizer? Que tem um sistema enorme de manipulação de resultados no Brasil, mas esse sistema envolve quem? Envolve as entidades que organizam o futebol, envolvem chefia de arbitragem, ou uma coisa isolada de um árbitro? Uma coisa de um árbitro, como aconteceu com o Edilson Pereira de Carvalho em 2005, por exemplo, tinha um outro árbitro também envolvido. Ali era uma coisa isolada de 2 árbitros que receberam dinheiro para tentar manipular resultado. Não era uma coisa de uma entidade do futebol que manipulou resultados para favorecer alguém, né? Eram 2 árbitros que receberam dinheiro e tentaram manipular resultados. Isso que aconteceu em 2005, né? Isso que era aquele caso do Edilson Pereira de Carvalho. É isso, é um árbitro ou 2 ou 3 que recebem dinheiro para tentar manipular resultados? Ou é uma coisa organizada, uma coisa que vem da direção do futebol brasileiro ou da direção da arbitragem? Então, por isso que eu acho que ele tinha que ter se manifestado já com as provas, né? Tá aqui, é isso aqui, tá tudo entregue, a minha denúncia é essa, né? Porque fica essa ameaça, começa a criar, todo mundo, cada um cria a sua teoria, né? Cada um cria a sua história na cabeça. Então, a gente só vai ter algo concreto quando, de fato, essas provas forem apresentadas. É o quê? É um grande sistema envolvendo muita gente? Ou uma coisa isolada, um árbitro ou outro que recebeu dinheiro para tentar fazer alguma coisa? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco. História, né? Compra para um determinado jogo por causa de apostador, não é? Isso pode ser. É uma coisa, é uma bandidagem isolada de apostador e de um cara qualquer que se sujeita a fazer isso. Já foi até punido aqui no Brasil. Já foram deflagrados esquemas aí, já foram jogadores punidos, jogadores banidos. Exatamente. E não tinha nada a ver com o sistema do futebol brasileiro. Não tinha nada a ver com o clube, com nada. Era coisa do atleta com o picareta que ele aceitou conversar. Agora, vocês também acham que o Textor não ia ser burro de falar uma coisa dessa sem ter prova concreta? Eu acho que não, porque eu não conheço o Textor. Mas ele tem uma ideia mínima de justiça, não é possível, gente. Não é possível. O cara é o dono de clube no Brasil, ele tem o Crystal Palace na Inglaterra, ele tem o Lyon na França. Bom, o cara é um mega empresário mundial. Ele não vai falar tendo um áudio do Zequinha das Couves mandando pro amiguinho dele. Não. A gente espera que não, né? Vocês acham que ele pode ser palhaçada nesse ponto? Eu não sei, eu não conheço o cara, não sei. Realmente eu não sei. Eu acho que ele é um cara que não dá pra saber. Eu nunca levei o Textor muito a sério, né? Mas você concorda com ele desse negócio do Ministério Público Federal, né, Flávio? Você não é... Não, aqui, justiça esportiva, não. Eu vou direto na justiça... Na Justiça Geral mesmo brasileira, trago para o Ministério Público, vamos pro pau, nada de... O Tribunal de Justiça Esportiva, eu não levo a sério, nem um pouco, não levo a sério nunca. Agora, o Textor também eu nunca levei a sério, quando você falou, para mim era um fanfarrão e tal. Agora, se o cara apresentar provas, aí você começa a falar, opa, aí já, né, tem que respeitar o cara. Mas para mim era um fanfarrão rico e que se divertia comprando time de futebol e tal. Para mim, a visão que eu tenho dele é essa. Nada demais, nenhum talento, nenhuma genialidade. Um cara muito rico que gosta de brincar, de ter time de futebol. Essa é a minha visão. E fanfarrão, gosta de aparecer, ego enorme e tal. Não passa disso. Não paro para ouvir o Textor. Agora, com essa história, a gente tem que, no mínimo, prestar atenção, né? Lógico, vamos ver o que ele vai apresentar.